Queridos irmãos, que a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus esteja presente na sua vida. Bom dia a todos, espero que você tenha um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria. Eu sou o pastor Alessandro, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Belém, no município de Itupeva, estado de São Paulo. E como havíamos prometido, estamos aqui para juntos estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Essa é uma EBD virtual e o nosso desejo é que essa aula sirva de bênção para a sua vida. A nossa igreja está situada na rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonoli, número 880, Jardim Ana Luísa, em Itupeva, sob a presidência do nosso pastor José Honório dos Santos, e também a nossa Escola Bíblica Dominical. Ela está sob a superintendência do pastor Valdemar Brito Oliveira. Quero, antes de tudo, mandar aqui o meu abraço ao meu pastor José Honório, que sempre nos motivou, sempre nos incentivou e nos incentiva a crescer em graça e conhecimento, que faz de tudo e proporciona-nos, nos dá condições cada vez mais para que o ensino da palavra do Senhor aconteça. Digo mesmo também ao pastor Valdemar Brito, nosso superintendente, que cuidadosamente sempre tem buscado meios para que a escola dominical cresça e os irmãos a cada vez mais aprendam a palavra do Senhor. Quero também, antes de tudo, transmitir o meu abraço a todos os pastores, dirigentes das congregações. Deus abençoe os nossos irmãos ali em Itupeva. Deus abençoe também os queridos irmãos, aqueles que já no anúncio que nós fizemos, já se prontificaram em estar aqui para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Temos vários irmãos que já estão online e tenho certeza que essa é uma manhã de bênção para mim e para a sua vida. E meus queridos irmãos, estamos vivendo dias difíceis, não é verdade? Quem imaginava uma manhã como essa, um dia tão bonito como esse, nós temos que estarmos em casa, mas nós sabemos que todas as coisas elas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que é chamado para o seu propósito. É bem difícil que aos alunos da escola dominical, aqueles irmãos que têm o propósito, já têm no seu coração de há anos, o domingo pela manhã, ele, esposa, família, irem para a escola bíblica dominical. Eu sei que é muito difícil, sei que não é fácil, mas irmãos, a igreja do Senhor somos nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. E eu quero louvar o Senhor, porque se não podemos abrir as portas da nossa igreja por uma questão de cuidado, e nós entendemos isso perfeitamente, aqui nós estamos então para transmitir a mensagem da palavra do Senhor. E meus queridos, nesse horário, nesse momento que nós temos aqui, eu quero fazer uma síntese da nossa lição. Claro que o nosso tempo não é um tempo assim tão hábil para nós discutirmos os textos, os pontos teológicos, assim por diante, mas o meu desejo é que essa aula ela sirva de edificação espiritual para a sua vida, que ela traga crescimento espiritual para você e que você aproveite essa manhã, esse período dessa manhã, para você ter um contato um pouco mais com a palavra do Senhor, para você começar já essa semana abalizado na palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão entrando aí. Eu estou vendo as mensagens, a paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Alunos meus também da escola teológica, vários deles, irmãos de outras cidades também. Deus abençoe, sintam-se abraçados e que seja uma manhã de bênção para nós. Queridos, hoje, dia 22 de março de 2020, lição de número 12, Jesus, o homem perfeito. O nosso textuário diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática diz assim:
verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Olha que coisa gloriosa, que assunto maravilhoso, né? Nós estamos então, olha, estudando a lição, né, desse primeiro trimestre. Creio que você, por certo, tem essa lição. Se você não tem, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, o capítulo 2, versículos 40 ao 52. Tá? Nós estamos na lição de número 12. Talvez o irmão pertence a alguma outra denominação, talvez não utilize essa lição da CPAD, mas não tem nenhum problema. Você pode acompanhar conosco na palavra do nosso Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao versículo 52. Eu quero ler essa passagem e aí então juntos nós vamos meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor então em Lucas, capítulo 2, versículos 40 ao 52 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. Esse é um texto maravilhoso, né? Quando o assunto é justamente Jesus, 100% homem e 100% Deus, essa passagem bíblica ela traz exemplos maravilhosos acerca da humanidade de Cristo. É claro que o assunto ele vai trazer também questões acerca da festa da Páscoa, né, uma festa tradicional e de suma importância dentro do contexto judaico. Vemos aqui Jesus, né, na sua adolescência, aos 12 anos, e a preocupação que os seus pais têm com ele. E esse texto, irmãos, o que me chama muita atenção nesse texto são as qualidades que a gente encontra em Jesus. Qualidades essas que servem como modelo, como exemplo para mim e para você, a todo cristão. Jesus, ele é um exemplo como homem, como Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, mas nós temos muitas lições, há muito a aprender com Jesus. Não é à toa que Jesus ele fez um convite, maravilhoso àqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, quando Jesus fala: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo. E olha que coisa interessante que Jesus fala: e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração.
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então olha que interessante, qual é a primeira lição que a gente pode aprender com Jesus? Mansidão e humildade. E os irmãos perceberam bem que esse texto ele começa dizendo que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas também esse texto que nós lemos encerra dizendo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, olha que lição maravilhosa Jesus nos dá. Jesus como homem, Jesus crescia, Jesus se fortalecia. E esse último versículo que nós lemos aqui, nós temos algumas lições maravilhosas aqui. Por quê? Jesus crescia em sabedoria. O que isso nos ensina? Isso nos mostra que Jesus ele crescia em intelecto, em conhecimento. E conhecimento é algo que nós vamos à busca. Para adquirirmos conhecimento requer esforço, requer dedicação, requer você ter um foco, ter um objetivo, você sentar, ler a palavra do Senhor, estudar, meditar, tirar dúvida com o seu professor na escola bíblica dominical, ler a lição, ler comentários bíblicos, estudar a palavra de Deus, aqueles que têm a oportunidade de fazer um curso teológico. Quando nós queremos realmente crescer em graça e conhecimento, todos os eventos atrelados à educação cristã que a sua igreja promover, você vai então abraçar, você vai fazer todos os cursos, ou seja, isso faz com que a gente cresça. E o texto bíblico diz que Jesus crescia em sabedoria, em sabedoria. E eu vou dizer algo, a palavra do Senhor também nos diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, Ele dá. E se tem alguém interessado em ver nós crescermos em sabedoria, crescermos em graça, esse é o Senhor Jesus. Ele com certeza ele quer ver eu e você crescendo em graça e sabedoria, eu e você fortalecendo, eu e você frutificando. Então olha, Jesus crescia, isso quer dizer que era um processo que estava acontecendo. É muito triste, sabe, quando um crente, quando um irmão, quando um servo do Senhor, ele cresce só até certo tempo e depois ele para. Quer ver uma coisa que faz com que as pessoas elas parem de crescer? Quando elas falam assim, olha, eu já sei tudo. Essa lição aqui de Jesus, eu já conheço, eu já sei tudo. Então quando você diz isso, automaticamente você parou de crescer. E se você parou de crescer, quer dizer que você vai se tornar obsoleto. Dias atrás, ainda o Senhor nos deu a oportunidade, o privilégio de ministrarmos num encontro com professores da escola bíblica dominical. E eu estava dizendo isso aos irmãos. Estava dizendo a importância da pessoa crescer em graça e conhecimento. E, obviamente, aquele que para de crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, ele também vai parar de ensinar. Se você não tem a graça, se você não tem a humildade para você sentar para aprender, como que você vai estar em pé ensinando? Como que você vai estar em pé falando a palavra do Senhor? Então é muito importante nós aprendermos com Jesus. Jesus crescia em sabedoria. E olha, Jesus crescia em estatura. E aí é claro que está atrelado ao físico, Como é importante, por exemplo, um pai cuidar do filho, cuidar da família, principalmente quando tem filhos, crianças, adolescentes, cuidar do crescimento, cuidar do desenvolvimento. Aqui também, para nós, é uma lição acerca do corpo. Se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que ter consciência do alimento que nós estamos daquilo que nós estamos alimentando. Temos que ter consciência a necessidade que nós temos, isso é quase geral, de um exercício físico e assim por diante. Então Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura e ele crescia em graça. E é muito importante, nós vemos que crescer em graça aí já é uma questão espiritual. Olha que coisa maravilhosa também. Jesus ele crescia em graça para com Deus, graça para com Deus
e para com os homens. Isso quer dizer que o crescimento espiritual de Jesus, ele se dava numa dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Isso é maravilhoso, é uma bênção quando você está crescendo em graça. Crescer em graça quer dizer que você vai estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto do Senhor. Crescer em graça requer o quê? Uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida voltada para aos pés de Cristo. É alguém que vai ler a palavra do Senhor, alguém que vai estudar, alguém que vai meditar, alguém que vai fazer o máximo para ter uma vida de comunhão com Deus. E esse é o crescimento vertical. E o crescimento horizontal, olha, para com os homens, quer dizer, uma vida de comunhão com os irmãos. É maravilhoso quando nós temos a oportunidade de você, dentro na casa de Deus, no ambiente ali com os irmãos, você aprender com os irmãos. Olha, não existe pessoas que sabem tudo, né? Sempre nós temos algo a aprender, sempre temos algo a aprender, e toda pessoa tem algo importante a nos ensinar. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa a sua formação. Às vezes até aquele irmão que às vezes não tem uma boa formação, às vezes até analfabeto, mas ele tem um conhecimento de vida. E quando não, às vezes ele tem um conhecimento, uma experiência espiritual com Deus, algo tão glorioso que a gente consegue tirar tantas lições disso. O que eu quero dizer com isso? Que é importante nós termos a humildade de aprender com a pessoa que está ao nosso lado. Que é importante nós termos a humildade quando estamos na casa do Senhor. Quantas coisas nós podemos aprender. Eu fico às vezes meditando, às vezes quando nós estamos nos nossos cultos, e os irmãos que congregam em Itupeva sabem bem disso, que às vezes eu faço questão de ouvir durante o culto os irmãos, assim como também o nosso pastor tem esse costume de convidar os irmãos para um testemunho, para uma saudação. Irmãos, como isso é enriquecedor, como é maravilhoso. Às vezes é uma rápida saudação, mas às vezes as pessoas elas transmitem coisas que elas viveram, experiências que elas tiveram com Deus, que são enriquecedoras. Então veja, nós precisamos crescer para com Deus e crescer para com os homens. E quando a gente cresce também para com os homens, isso vai mostrar, isso traz também a conotação do nosso testemunho. Os irmãos, observam Samuel, a palavra do Senhor diz que Samuel também crescia e se fortalecia. E a palavra do Senhor vai dizer que desde Dan a Betseba, todos ali confirmavam, todos ali diziam que Samuel estava confirmado para profeta. Ou seja, as pessoas testemunhavam acerca do crescimento desse homem de Deus. Como é maravilhoso crescermos em graça, crescermos em conhecimento. Então olha só, a humanidade de Jesus, ela não era aparente, mas ela era real. Porque a prova disso, nós vamos ver que Jesus, olha, ele nasce, o seu nascimento, claro, ele é um nascimento milagroso, concebido pelo Espírito Santo de Deus, mas todo o seu processo, todo o seu crescimento, todo o seu desenvolvimento é numa esfera humana. E aí nós vemos que a humanidade de Jesus, ela é real, porque Jesus, ele sente fome, Jesus, ele sente sede, Jesus, ele sente cansaço, Jesus, ele se alegra, mas Jesus também se entristece, Jesus também fica irado. Nós vemos isso na palavra do Senhor. Então, ou seja, não se trata de uma pessoa simplesmente, de um ser simplesmente só divino, mas ele tem sim uma natureza 100% humana e 100% Deus. A diferença é que ele é perfeito, que ele é Deus e que ele é Senhor e que ele está conosco. Então a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, com exceção ao pecado, porque ele é perfeito. Então olha, tratada essa questão da natureza divina e da natureza humana de Cristo, é bom nós entendermos uma coisa: elas não são conflitantes. Quando nós olhamos à luz da palavra de Deus,
A teologia também vai nos dar uma explicação muito interessante, que é a união hipostática. São as duas naturezas na mesma pessoa, e não quer dizer que é 50%, que é 50% do lado, 50% do outro, é 100%. Por isso que Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é Senhor. Então olha, Jesus, o verdadeiro Deus, Jesus, ele era e ele é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Como eu já disse, ele não era meio humano e nem meio divino e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. E a sua eternidade para com o Pai, ela é revelada nas Sagradas Escrituras, haja visto que os profetas testificaram acerca da vinda de Cristo, do seu nascimento. A eternidade de Jesus, ela é tão clara que o profeta Isaías, no capítulo 9, no capítulo 9 ele vai dizer, no versículo 6, ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, olha, um menino nos nasceu. Isso aí já temos uma prova da humanidade de Jesus. Um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, olha, um grande exemplo da sua eternidade. Um grande exemplo que Jesus é eterno. Ele é o Pai da eternidade. E é interessante que, olha, quando o assunto é vida eterna, na oração sacerdotal de Jesus, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então veja, para que o homem adquira vida eterna, ele precisa receber Jesus como Salvador. Para que o homem tenha um descanso eterno, um descanso com o Senhor Jesus, ele precisa nessa vida reconhecer seus pecados, aceitá-lo como único e suficiente Salvador e ser fiel a Ele todos os dias da sua vida. Então olha, antes da sua encarnação, ele estava com o Pai e ele criou todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 1, João capítulo 1 e os versículos 1 ao 3 vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que interessante, Jesus presente na criação. Jesus, ele é criador, Jesus, ele é Senhor de todas as coisas. Então a gente sabe que esse princípio, ou seja, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Triste dizer que nem todos reconhecem Jesus como Deus, nem todos reconhecem Jesus, a sua divindade, por exemplo. Alguns colocam Jesus como um Jesus escrito com Deus minúsculo. Mas não, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é Senhor, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. E a palavra do Senhor também, olha, vai mostrar os seus atributos de grandeza e perfeição. Ele é a fonte da vida. Jesus, ele certa feita, ele disse, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão dentro do seu ventre. Então olha que coisa gloriosa, Jesus, ele é a fonte da vida. Jesus, ele também vai dizer que o ladrão, ele vem senão a matar, a roubar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então Jesus, ele é a fonte da vida. Ele tem vida em si mesmo e sendo Deus, ele é imutável. Ele é perfeito. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onisciente. Jesus, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas e o seu conhecimento é perfeito. Não temos nada que ensinar ao Senhor Jesus. Ele sabe todas as coisas. O seu grau de conhecimento é perfeito e total. Ele é onipresente. A grande promessa de Jesus, olha, e é muito bom você ter consciência dela hoje.
Jesus, antes dele ser assunto ao céu, quando ele apareceu para os seus discípulos, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha o exemplo de onipotência de Jesus. O Jesus, o Deus Todo-Poderoso. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí ele diz, portanto, e de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E olha a promessa de onipresença de Jesus. E eis que estou convosco. Jesus está aqui comigo, Jesus está com você, Jesus está na casa dos seus familiares, na casa dos seus amigos, na casa dos nossos irmãos, em todos os lugares do mundo, em todo lugar que invoca o seu nome, Jesus está presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, em que o mundo está passando por essa pandemia, Jesus está conosco, querido. Eu espero que essa palavra, ela traga alegria ao seu coração. Jesus está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Para ele, olha, não há enfermidade que ele não possa curar. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. O Jesus que ressuscitou Lázaro, ele continua com o mesmo poder. O Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele continua conosco. Essa é a sua promessa e o nosso coração se alegra nisso. A sua onipotência não pode ser ignorada. Aliás, quando nós lemos a palavra do Senhor, os irmãos, por certo, sabem muito bem disso. Quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, os milagres de Jesus são tão evidentes, mostra para nós de uma forma tão clara o quanto Jesus ele é poderoso, o quanto Jesus ele pode fazer pela sua igreja, pelo seu povo. Basta que nós tenhamos fé e confiança nele. Ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. A Bíblia ela vai dizer isso muito bem claro em Filipenses, né? Vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, ele se esvaziou, tomando-se forma de servo, semelhante aos homens. Então veja, ele esvaziou da sua ele não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Ele deixou a sua glória. O Verbo se fez carne para habitar entre nós. E interessante também que Jesus, ele só fazia uso dos seus atributos divinos apenas quando necessário. Quando necessário. É bom nós entendermos isso e deixar isso muito bem claro. Olha só, quando foram prender Jesus no jardim, os irmãos observam, ele tinha poder para mandar as legiões de anjos ali, mas as escrituras tinham que se cumprir. Então nós vemos que Jesus, ele não precisava provar o seu poder, ele não, as tentações que nós vemos que Jesus passou ali no deserto, nós observamos muito bem, Jesus não precisou provar o seu poder ao diabo e a ninguém. Ele é soberano, ele tem todo o poder. E Jesus, verdadeiro homem, o segundo tópico da nossa lição. Então olha só, quando nós lemos o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele testifica muito acerca do Messias, que em breve viria. O mundo gentílico ele foi preparado por Deus para recebê-lo, embora o rejeitaram. Como diz a palavra do Senhor, ainda em João, vai dizer, olha só, João 1:10, e o Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas olha que coisa gloriosa, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Maravilhoso isso. Como é bom estudarmos a palavra do Senhor e ter Jesus como Senhor da nossa vida. Jesus ele estava no seio do Pai,
antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Igual João capítulo 1 e o versículo 18 vai dizer isso. João capítulo 1 e o versículo 18 vai dizer assim: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, uma passagem muito interessante para nós aí. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Jesus estando com o Pai não quer dizer que ele estava inativo. Pelo contrário, sendo ele eternamente eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, conforme nós já lemos. Não faltou profecias no Antigo Testamento acerca da sua vinda. Não faltou profecias acerca do seu ministério, acerca daquilo que as Escrituras posteriormente elas iriam se cumprir no Novo Testamento e também nos dias de hoje. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, que por muitos também ele é chamado como um profeta messiânico, Isaías ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, ele vai falar sobre a morte de Jesus, e quantas lições nós podemos tirar acerca do profeta Isaías. Também não poderíamos deixar de citar aqui os Salmos, Salmo 22, por exemplo, um grande exemplo do sofrimento de Cristo, e tantas outras passagens, profetas maiores, profetas menores, que profetizaram acerca da vinda do Senhor Jesus. E olha, Jesus ele é o tema das duas principais alianças da história sagrada, de Abraão e a de Davi. E ele é encarnado no Novo Testamento, o Verbo se faz carne e ele habita entre nós. Gálatas também vai dizer que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, olha, concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada era diferente da nossa, exceto quanto ao pecado, porque ele é perfeito. Ele nasce na plenitude dos tempos, como nós já falamos aqui, e quando nós vemos a palavra do Senhor, no livro de Gálatas, por exemplo, Gálatas o capítulo 4, e os versículos 4 e 5, a palavra do Senhor diz assim, olha: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que coisa maravilhosa, né? Muito bom saber que o Verbo se fez carne, que Jesus passou por situações bem semelhantes a nossas e outras, obviamente, muito piores. E Jesus venceu. Jesus ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Olha que interessante. Dias onde muitas pessoas, nós vemos pessoas tomadas pelo pânico, né? Às vezes a gente vê isso nas redes sociais. Obviamente é mais nas redes sociais porque de forma prudente nós temos que estar em nossas casas. Mas os irmãos que acompanham a internet aí, os irmãos observam muito bem, nós vemos isso muito bem, as pessoas entrando em pânico. O salvo em Cristo Jesus, ele não tem que entrar em pânico, ao contrário, meu irmão. Jesus ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Estamos vendo isso, estamos sentindo isso em nossa pele. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E a Bíblia fala também, olha só, a Bíblia fala que a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Então que o seu coração, que a sua mente seja tomado pela paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Então, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho Jesus. E em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, né?
Um é Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Outra é a Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia. E também Roma, através das suas leis, governos e estradas de excelente qualidades. E aí na sua lição você vai ver várias referências bíblicas aí. Depois é importante você estar lendo elas. Então veja, em Israel, Jesus ele é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, segundo a carne, é também filho de Davi e filho de Abraão, nascido sob a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus como diante dos homens, como nós já lemos aqui. A humanidade de Jesus, como nós vemos, Jesus sendo homem, Jesus não usou, olha só, a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Ele não transformou pedras em pães e nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede. Todo o milagre que Jesus realizou, ele realizou em favor dos que os procuravam. A prova disso é a tentação dele no deserto. Quando então o diabo chega para Jesus e diz: "Se tu és o Filho de Deus". Olha que interessante, querendo colocar um ponto de interrogação na divindade de Cristo, querendo colocar um ponto de interrogação se Jesus de fato era Filho de Deus ou não. Transforme essas pedras em pães, e o que Jesus diz para ele? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É como se não bastasse. O diabo então leva um pináculo e mostra, para ele: olha, lança-se daí abaixo, aos seus anjos darão ordem para que você não tropece em pedra alguma. E novamente Jesus vence o diabo com a palavra. Olha, uma lição para você: quer vencer as suas tentações? Coloque seus olhos em Cristo Jesus e medite na palavra de Deus. E Jesus disse o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí, como se não bastasse, novamente ele faz uma outra proposta, porque o diabo sempre tem uma proposta e nós precisamos fugir de todas elas. A palavra do Senhor, ela nos dá base para fugirmos da aparência do mal, oferecendo o reino do mundo ao Senhor, para que simplesmente ele o adorasse. E que Jesus disse, também está escrito: vai-te, Satanás, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Então Jesus ele nos dá esse grande exemplo. Em relação ao último Adão, o último Adão ele é perfeito, que tipifica Cristo. O primeiro Adão ele fracassou no Éden. O segundo Adão, o último Adão, olha que interessante, ele triunfou no deserto e na cruz. O que isso nos ensina? Que nem sempre é o lugar. Olha, Adão, ele perece no paraíso. Jesus, ele vence a tentação no deserto. Ele vence a morte na cruz. Então é muito interessante você entender isso, que às vezes o problema, claro que o ambiente ele influencia muito sim as pessoas, mas é bom nós entendermos uma coisa: se a sua fé está firmada em Cristo Jesus, se você tem uma vida com propósito, firmado e abalizado na palavra de Deus, aonde você estiver, a sua fé não vai ser abalada. Pode vir a tentação, pode vir a prova que for, você vai estar firmado em Cristo Jesus. Jesus ele é exemplo também em sua perfeição espiritual e moral, tanto no seu falar como no seu agir. Jesus era perfeito, não se achou nenhum dolo ou engano em seus lábios. Jesus ele era perfeito, ele é perfeito em tudo. E aí então, já caminhando para a nossa conclusão, nós vamos observar o seguinte: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que é o que o escritor aos Hebreus nos propõe, não é verdade? Ele vai dizer: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. A situação está difícil, sim. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Ele tem vitórias para a minha vida e para a sua vida. Ele tem a solução para o nosso problema. Só Ele é a paz. Só Ele tem a cura que o mundo precisa. Estamos vivendo, sim, dias o qual uma pandemia se espalha pelo mundo. Mas Jesus, Ele tem a principal vacina, Ele tem a principal solução para o principal mal da humanidade, para a principal enfermidade da humanidade chamada pecado. Jesus, Ele é o único que tem poder para perdoar pecados. Se existe algo que leva o homem para a eternidade sem Deus, sem Jesus, é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que o homem mergulhado no pecado, ele vai ter a morte física, ele vai ter a morte espiritual, por certo, a morte eterna. Mas olha que interessante, a Bíblia fala, mas se andarmos à luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então olha, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador, exemplo em todas as coisas, e por Ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. E nesse momento, eu quero louvar o Senhor pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que assistiram, que acompanharam essa lição. Obviamente nós fizemos uma síntese aqui e espero ter sido bênção para a sua vida. E meu desejo é que o Senhor Jesus traga paz para o seu coração, traga paz para a sua vida. Aproveite esses momentos, vai orar, ore um pouco mais, tire um tempo mais de leitura, de meditação da palavra do Senhor. Convide a sua esposa, seus filhos, a sua família e chegue perto do sangue, chegue perto de Jesus, pois o seu sangue ele nos purifica de todo pecado. Só Ele tem palavras de vida eterna. Por mais duro que seja a situação, só Jesus tem a solução para o nosso problema. Agora é claro que nós, como servos do Senhor, como um povo sábio, devemos fazer o nosso papel. Faça o seu papel. Você observou algo aqui na lição, que Jesus ele foi obediente em tudo. E se quer ver um mau exemplo de muitos cristãos, é um fator chamado desobediência. Quando desobedece o pai, quando desobedece a mãe, quando desobedece o líder, quando desobedece o pastor, quando desobedece as autoridades que são instituídas por Deus. Está entendendo o que estou dizendo, não está? Então, obedeça. Faça igual Jesus. Jesus ele foi obediente aos seus pais. Jesus ele foi obediente ao Pai Celeste. Ele nos deu um grande exemplo. Então seja obediente e confie no Senhor. E nesse momento, eu quero fazer uma oração por você. Quero orar por você, quero orar por sua família. Desejar que o Senhor venha cobrir você com a sua graça, com o seu sangue. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para nós enfrentarmos esses dias difíceis. Que o Senhor venha derramar da sua graça. Que o Senhor venha derramar do seu poder, do seu Espírito Santo. E que seja esse o momento de nós chegarmos mais perto do Senhor. A palavra do Senhor nos adverte dizendo: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Então chegue mais perto do Senhor, chegue mais perto de Jesus, aproveite esses momentos, esses
dias, nós não sabemos quanto tempo vamos ter que ficar reclusos, mas olha, é a oportunidade de você estar perto da sua família, é a oportunidade de você estar orando, de você estar meditando a palavra do Senhor. Sabe aqueles bons livros que você tem aí e que faz tempo que você gostaria de estar lendo e você não tem tempo? Olha a oportunidade que Deus está te dando. Então Deus abençoe a cada um dos irmãos. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida dos teus servos, Senhor, que acompanharam essa lição, essa escola bíblica dominical virtual. Quero te agradecer pelos seus filhos também que vão assistir essa aula depois. Senhor, eu quero pedir que primeiramente o Senhor derrame da tua paz, Senhor, sobre cada coração, sobre cada lar, sobre cada família. Senhor, não deixe faltar nada, Senhor, na mesa do teu servo. Não deixa, Senhor, faltar o pão, Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que cada lar, Senhor, que cada família seja abençoado, Senhor. Seja, Senhor Jesus, a tua graça seja derramada, Senhor Jesus, sobre cada lar. Senhor, repreenda toda enfermidade, repreenda todo mal. Não deixa, Senhor Jesus amado, os teus filhos entrarem em desespero, Senhor. Senhor, nos dê sabedoria, Senhor Jesus, para nós vivermos, Senhor Jesus, conforme a tua palavra. A tua palavra traz paz ao nosso coração, a tua palavra nos alimenta, Senhor. Dê graça, dê sabedoria para os teus servos, Senhor, e que esse período, Senhor, que nós vamos passar possa ser um período de comunhão entre famílias. Pode ser um período, Senhor, em que as famílias também cheguem mais perto de ti. Nós pedimos a ti, abençoa a tua igreja, Senhor, a Assembleia de Deus Ministério Belém em Itupeva. Venha abençoar o pastor José Honório, venha abençoar os nossos dirigentes, os demais pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Venha abençoar as nossas irmãs do círculo de oração. Venha abençoar, Senhor, a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os nossos idosos, Senhor, os nossos novos convertidos, Senhor, o nosso missionário, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o presbítero Neto e a nossa irmã Mariana, Senhor Jesus, que estão fazendo a tua obra, Senhor, ali no estado do Paraná. Guarda os seus filhos, Senhor. Abençoa a tua igreja, os teus servos, Senhor Jesus. A tua igreja, Senhor Jesus amado, em todos os cantos, Senhor Jesus, desse planeta. Abençoa, Senhor Jesus amado, aonde houver um filho teu, Senhor, que clama pelo teu nome. Traga proteção, traga sustento, traga paz. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Enquanto eu estava ministrando a lição aqui, eu pude ver os irmãos deixando as suas mensagens, deixando mensagens de carinho. Deus abençoe. Eu também quero mandar um abraço, um forte abraço. Nesses dias aqui, eu pude acompanhar vários irmãos gravando os cultos domésticos. Que coisa linda, irmãos, é maravilhoso isso. Eu fico observando às vezes, eu creio que você também percebe a oportunidade gloriosa que Deus está nos dando. Deus está nos dando. Deus é fiel. Confesso que eu estou aqui emocionado. É muito bom termos Jesus ao nosso lado. E eu quero que você sinta paz no seu coração. Deus abençoe você. Um domingo de bênção, um domingo de paz, um domingo de vitórias. E olha, eu não sei que horas começa ou começava o culto na sua igreja, mas o nosso pastor José Honório, ele vai também deixar uma mensagem para você no comecinho da noite. E não perca, mas também não deixe de reunir na sua casa. Não deixe de fazer um culto doméstico. Abra sua harpa, louve ao Senhor, leia uma passagem da palavra do Senhor, explique essa passagem aos seus filhos, né? Você pode também compartilhar. Um dia a esposa lê e medita,
outro dia os filhos, como vários irmãos estão fazendo. Eu quero dar os parabéns, irmãos. Vocês estão sendo exemplo e nós precisamos também fazer sempre isso. Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus. E eu convido já você no próximo domingo nós estarmos aqui às 9 da manhã para nós aprendermos a gloriosa palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.